Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. O corpo humano é, sem dúvida, um dos objetos de estudo mais fascinantes e misteriosos que existem. Entre as inúmeras áreas de estudo que podem percorrer nossos corpos, uma delas ainda fascina médicos e cientistas, mesmo sendo algo totalmente banal e comum para mim e para você. Estamos falando do nosso sono. O sono diário é uma parte fundamental da nossa rotina. O ato de dormir regularmente é extremamente importante para as diversas funções críticas do nosso corpo. O mais óbvio a se pensar é na recuperação da disposição física e da energia para se manter acordado. Mas também é muito importante lembrar que é nesse momento que dentro do nosso corpo há a liberação de hormônios importantíssimos e o corpo efetua processos que são fundamentais para a nossa saúde. Podemos citar rapidamente o reparo de tecidos, o crescimento muscular, a síntese de proteínas, a regulação do nosso metabolismo e a manutenção do nosso ciclo circadiano, que é o processo das funções vitais do nosso organismo. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no nosso canal falando somente sobre a glândula pineal e sobre o ciclo circadiano do nosso corpo, que também é conhecido como relógio biológico. Podemos citar mais inúmeros pontos para dizer o quão importante é o sono, mas o foco desse vídeo é a história de um senhor supostamente que não precisa mais de nenhum desses processos. Hoje, você vai conhecer Thich Nhat, um homem de mais de 80 anos do Vietnã que afirma que não dorme há mais de 60 anos. 60 anos sem dormir. Bem, afinal de contas, isso tem alguma base científica? Vamos saber já. Pois bem, essa história já repercutiu o mundo todo em diferentes momentos. Thich Nhat ganhou fama no próprio país em que vive e, após a repercussão nacional, veículos de imprensa de diversos lugares do mundo passaram a prestar atenção nessa história incrível. Segundo ele próprio, a última vez que ele dormiu verdadeiramente foi em 1962. Ele obteve essa condição, algo como uma espécie de superinsônia, após contrair, segundo palavras dele próprio, uma febre estranha que teve durante a sua adolescência. Supostamente, nenhum médico conseguiu comprovar o motivo por trás dessa condição ou se de fato ele não dormia nunca. Seus familiares e amigos próximos disseram em entrevistas que nunca viram Nhat dormir. Aparentemente, esse senhor de mais de 80 anos não sofre nenhum tipo de consequência causada pela abstinência de sono e consegue manter as suas atividades normalmente. Ele vive uma vida simples como camponês no sul do Vietnã, trabalhando numa plantação a maior parte do dia, conseguindo render bastante. Afinal, supostamente, ele não precisa dormir como eu e você. Muito bem. Agora, a pergunta que fica é: um ser humano é capaz de sobreviver nessas condições? Bem, vamos começar pensando sobre isso com calma. Primeiramente, quanto tempo precisamos dormir diariamente? Médicos e especialistas da área recomendam em torno de 8 horas de sono diários, sem interrupção. Você é assim? Precisa de 8 horas de sono? Escreva aí pra gente. É claro que esse número pode variar de acordo com a idade que temos ao longo da vida. O momento em que um ser humano mais precisa dormir é quando ainda é apenas um bebezinho. Nessa fase é recomendada pelo menos 12 horas de sono, podendo chegar até mesmo a 16 para que o bebê cresça de forma saudável. Durante a infância, esse número cai um pouco, mas ainda é maior do que imaginamos. O ideal é que uma criança durma de 9 a 13 horas diárias. Agora, adolescentes precisam dormir entre 8 e 10 horas, enquanto adultos precisam de 7 a 8 horas diariamente, o que seria mais ou menos 1/3 dos nossos dias. E logo, cerca de 1/3 das nossas vidas naturalmente são gastas com sono. Muito bem. Agora vamos pensar sobre o que essa falta de sono ou de horas de sono pode nos causar. Quando dormimos mal, em situações em que precisamos dormir muito tarde e logo no outro dia acordar muito cedo, por exemplo, sempre ficamos com aquela sensação de desgaste, dores de cabeça, falta de atenção e uma dificuldade grande para fazer as tarefas mais simples e ordinárias. Isso é bem comum, todo mundo passa por isso de vez em quando. Agora, e se nos privamos de sono, por exemplo,
por 24 horas inteiras. Dependendo da sua profissão ou do seu estilo de vida, às vezes isso pode acontecer. Mas já não é tão comum para a maioria das pessoas. Pois bem, a primeira coisa que acontecerá com o seu corpo é que o seu organismo começará a entrar em desequilíbrio. Essa sensação de cansaço, sono, é causada pela emissão de certos hormônios que estão relacionados também ao nível de claridade. Quanto mais tempo você passa acordado, menos o seu corpo produzirá o hormônio que te mantém alerta e pronto para continuar os seus afazeres diários. Esse hormônio é reposto justamente ao dormir. Então, quanto mais tempo você fica sem dormir, menos alerta e preparado para reagir você vai ficar. Ao ficar 24 horas sem dormir, o seu estado de alerta já estará severamente comprometido e dificilmente você vai conseguir estar apto para realizar tarefas que exijam atenção, como dirigir, por exemplo. Dirigir nesse estado pode ser algo extremamente arriscado e, em certos casos, pode virar uma sentença de morte. Além disso, quanto mais você fica acordado, mais o seu corpo produzirá o temido hormônio cortisol, que é responsável por te deixar estressado. Quando os níveis de cortisol estão muito elevados dentro do corpo, a tendência é que o seu estado emocional fique muito prejudicado. Ansiedade e irritação são muito comuns em cenários assim, e acima disso, você passa a ficar emocionalmente instável. O seu processo de memória e aprendizado fica muito prejudicado, pois parte da nossa memória ela é consolidada e formada durante o sono. Sem sono, você terá dificuldade de armazenar informações e aprender coisas novas. E por conta disso, não faz sentido cair na armadilha de ficar acordado a noite toda estudando para um teste, uma avaliação. Quando o sol nascer e você for fazer a prova, você estará extremamente cansado, desatento e pouquíssimo se lembrará do que estudou. Então, cuidado com essa prática. Portanto, isso vai prejudicar a sua saúde com certeza. Por exemplo, os níveis de insulina no seu corpo, que resultam na elevação do nível de glicose no sangue, que pode te fazer passar mal e até mesmo aumentar o risco de você desenvolver diabetes. Então, se 24 horas sem sono podem acabar com o seu dia seguinte, o que fariam 72 horas de privação de sono? Se o seu cérebro já começa a lutar ferrenhamente para continuar funcionando, com apenas um dia sem dormir, imagine nesse cenário. Pois então, a primeira coisa deverá ser ficar em alerta, além da sobrecarga dos seus neurônios, que não conseguirão fazer as tarefas mais básicas possíveis de forma eficiente, entendendo que você ficará extremamente desprotegido. Segundo o neurologista André Ferreira, do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, a privação do sono favorece primeiramente uma inflamação crônica, causando diminuição da eficiência do sistema imune. Estudos mostram que pacientes com privação de sono produzem menos anticorpos e têm menor produção de anticorpos pelas vacinas. Então, pensando até aqui, nessas condições você estaria mais vulnerável a contrair doenças, desenvolver diabetes, hipertensão, obesidade e estaria propenso a desenvolver quadros de depressão e ansiedade, além do estresse crônico. Se não bastasse tudo isso, segundo o especialista, depois de cerca de 48 horas começam a ocorrer episódios de microsono, um reflexo protetor do cérebro que muitas vezes nem somos capazes de perceber e que pode durar aí uns 30 segundos. Durante esse período, você começará a ter uma sensação alterada de tempo, como se o tempo estivesse passando lentamente. Sua percepção visual passaria a ser comprometida, chegando ao nível de ter ilusões e alucinações, como formas geométricas e distorções do que está à sua frente. Os seus pensamentos ficariam desordenados e dificilmente você conseguiria manter uma linha de raciocínio simples e constante. Após 49 horas de privação de sono, você pode começar a apresentar tanto um quadro de depressão quanto de euforia, uma felicidade intensa e anormal. Além disso, as alucinações ficariam mais fortes, se estendendo para a sua visão e para a sua audição. Já seria muito complexo distinguir a realidade das alucinações, que agora já são bem mais intensas e não param em formas geométricas ou objetos distorcidos. Elas agora
tomam formas concretas. É possível que nesse estado você escute vozes e enxergue pessoas que não existem. A partir de 72 horas, tudo isso acaba se multiplicando, chegando até mesmo a casos de paranoia grave. É possível, nesse nível de privação de sono, que você não consiga mais distinguir a realidade e que fique preso num ciclo de pensamentos nocivos. Por exemplo, pensar que as pessoas que estão querendo te ajudar, na verdade, estão conspirando contra você. Doideira, né? Quanto mais tempo se passar, todos esses sintomas vão se agravando, chegando até mesmo a causar danos permanentes no seu corpo, além de passar a ser possível o risco de desmaios súbitos. Ao longo dos anos, esse assunto passou a ser pauta de muita discussão e muitas pessoas corajosas se comprometeram a descobrir qual é o tempo máximo que uma pessoa pode ficar acordada. O primeiro registro de um recorde nesse assunto veio através de uma disputa de dois DJs nos anos 50. Dave Hunter e Peter Tripp se envolveram numa competição de quem ficaria mais tempo sem dormir. Hunter estava transmitindo uma programação de rádio de uma estação na Flórida e começou suas tentativas 2 horas antes de Tripp, que transmitia de uma cabine de vidro na Times Square, em Nova York. Após ultrapassarem a marca das 140 horas, pouco menos de 6 dias, ambos relataram estar em boas condições. Ao longo da disputa, Hunter não usou estimulantes, enquanto Tripp usou Ritalina, aconselhada por médicos quando estava perto do colapso. Ele logo começou a apresentar emoções erráticas, percepções lentas, alucinações e delírios. Ele questionou sua própria identidade e afirmou em certo momento que começou a ver ratos e gatos. Os médicos que acompanhavam Tripp notaram que suas alucinações ocorriam em ciclos de 90 minutos. Após 201 horas, o que dá exatamente 8 dias e 9 horas acordado, Tripp não conseguiu resistir e dormiu por mais de 13 horas seguidas. O seu competidor, Dave Hunter, conseguiu permanecer acordado por mais 24 horas, alcançando um total de 225 horas, exatamente 9 dias e 9 horas acordado, sendo considerado o primeiro recordista mundial nessa categoria no Guinness World Records, o famoso livro dos recordes do Guinness, o Guinness Book. Ao longo dos anos, o livro dos recordes registrou novos e impressionantes resultados que iam se superando. Em 1964, o estudante de ensino médio Randy Garner, de apenas 17 anos, quebrou o recorde ao ficar acordado por 11 dias na base da Coca-Cola, música alta e banhos frios como estimulantes. Em 74, um californiano de 23 anos chamado Roger Guy English conseguiu bater o recorde quando ficou acordado por 288 horas, o que dá aí 12 dias. 3 anos mais tarde, em 77, Maureen Weston, do Reino Unido, elevou muito o recorde quando conseguiu ficar 449 horas, ou seja, 18 dias e 17 horas acordado, uma maratona de cadeiras de balanço. O recorde atual é de Robert McDonald, quebrando o recorde em 86, ficando acordado por 453 horas e 40 minutos, o que dá aí 18 dias, 21 horas e 40 minutos sem dormir. Inimaginável. Atualmente, o Guinness não monitora mais recordes relacionados ao tempo acordado e, aparentemente, entendem que existe a barreira dos 19 dias, pois não há registros de que ninguém tenha passado dessa marca. Pois bem, mas e Ty Nock? Segundo ele mesmo, ele estaria sem dormir desde 1962. Gente, isso são 62 anos, não horas. 62 anos acordado. Bem, mas vamos fazer algumas contas rápidas para entender o quanto isso seria em horas. 62 anos são compostos por cerca de 22.630 dias, sem contar os anos bissextos. Isso daria um total de impressionantes, absurdas 543.120 horas sem dormir. Esse é um número totalmente absurdo e não é difícil dizer que seria impossível alguém se manter acordado por tanto tempo. Muito pelo contrário, comparados ao Sr. Ty, os recordes registrados viram piada, né?
eles param em números infinitamente inferiores a isso, porque nem contavam os microssonos das pessoas que participavam. Se fossem contados, certamente o limite humano seria extremamente inferior a 19 dias. Pois então, o que poderia explicar a história de Tainok? No ano de 2023, essa história voltou a circular na internet após um vídeo viral do youtuber Drew Binsky, que entrou em contato com Nok, viajou até o Vietnã e passou um dia inteiro acompanhando a rotina do idoso. Um parente de Nok serviu como intermediário entre o youtuber e o fazendeiro e que tiveram conversas muito interessantes. Esse vídeo levantou mais uma possibilidade que pode explicar o estado de Tainok. Além da possibilidade quase certa de que o idoso dorme através de constantes microssonos, o seu familiar, que acompanhou a gravação, forneceu a teoria de que Nok sofre de transtorno pós-traumático. E isso parece ser uma explicação bem convincente. Acontece que o transtorno de estresse pós-traumático, normalmente lembrado pela sigla TSPT, é um tipo de transtorno de ansiedade que pode se desenvolver em pessoas que vivenciaram algum tipo de evento traumático. Segundo o familiar de Tainok, ele participou da Guerra do Vietnã, o que se encaixa perfeitamente nessa teoria. Essa condição pode causar sofrimentos intensos e prejuízos em diversas áreas da vida da pessoa que passou pelo trauma. Experiências traumáticas durante a guerra, como combates intensos, perda de familiares e amigos e situações de perigo constante, podem levar ao desenvolvimento de estresse pós-traumático. Essa doença psicológica pode se manifestar por meio de flashbacks, lembranças, pesadelos, ansiedade e hipervigilância. Talvez esses dois últimos pontos sejam a resposta para a condição de Tainok. É possível que ele esteja num estado constante de alerta que chegou a um nível mas tão elevado que ele simplesmente não consegue mais parar e descansar como fazia anteriormente. Interessante a teoria. Muito provavelmente esse homem passou a maior parte da sua vida longe de tratamentos psicológicos e de saúde no geral, algo que poderia tê-lo ajudado a ter uma vida mais tranquila. Tai viveu uma situação de guerra extremamente precária e provavelmente nunca teve acesso à ajuda após o fim do conflito. Normalmente, o tratamento indicado para combater o TSPT é a terapia cognitivo-comportamental, que pode ajudar a vítima a modificar pensamentos e percepções que a prejudicam. Outra alternativa é a chamada terapia de exposição gradual e reprocessamento por dessensibilização e movimentos oculares. Esse tratamento é baseado na estimulação bilateral do cérebro, que pode ser visual, auditiva ou tátil. Essa terapia tem o objetivo de reprocessar memórias traumáticas, ajudando a diminuir os sintomas de outros transtornos, além do TSPT, como a depressão, pânico e certas fobias. Em paralelo a esses tratamentos, algo que pode ajudar são medicamentos, como antidepressivos, que podem ser prescritos para aliviar sintomas específicos. O TSPT é um problema extremamente sério e muito comum em militares que sobreviveram a conflitos armados, mas não fica restrito apenas a eles. Civis em zonas de confronto, refugiados, profissionais de resgate e vítimas diretas de violência também se tornam propensos a desenvolver esse transtorno. Também é importante lembrar que esse quadro não é associado apenas a situações de guerra. Em nosso dia a dia também somos expostos a violências, abusos, notícias chocantes e situações terríveis que podem nos levar a desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Todos nós estamos expostos a essas situações e podemos ser vítimas desse transtorno tão triste. Essa é apenas mais uma teoria levantada recentemente para explicar a situação de Tainok. Infelizmente, ele não possui até o momento nenhum tipo de diagnóstico que possa explicar o que se passa com ele. Porém, existem outras explicações, como as pessoas que defendem a ideia de que ele passou por algum dano neurológico, talvez até mesmo durante o próprio confronto militar que ele participou. A ciência ainda não conseguiu explicar completamente o caso de Tainok, mas é certo que ele não está, literalmente, há 60 anos sem dormir.
O mais provável é que ele sofra de um tipo de insônia avançada e persistente que tem afetado-o de forma intensa e duradoura ao longo da maior parte da sua vida. Essa condição, nessa proporção, não parece ter nenhum tipo de histórico científico e, mais uma vez, não equivale à ausência total de sono. Na verdade, apenas indica um distúrbio crônico que reduz drasticamente o tempo ou a qualidade do sono, mantendo-o num possível estado de alerta constante, que se estende por períodos que têm desafiado conceitos científicos sobre a nossa necessidade humana de dormir. Escreva aí o que você achou de todas essas colocações, a abordagem desse tema, o que você acha que realmente acontece com o Sr. Tynock. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê num próximo vídeo.